Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Muito boa noite, povo de Deus, começando mais uma semana e aqui estamos nós, programa Cristo a Verdade que Liberta com você. Tivemos ontem, domingo, né? Tivemos um encontro de fé em Vitória, onde estivemos orando pelas famílias. Foi uma manhã realmente extraordinária, foi algo muito forte da parte de Deus no estado do Espírito Santo, na sua capital, Vitória. Mas aqui estamos nós. Queremos muito que você esteja conosco, teremos a ministração da Palavra de Deus, uma história de fé e no final nós estaremos juntos com você em oração. Estamos numa semana importante porque é a semana da nossa grande convenção estadual que acontecerá aqui no estado do Espírito Santo. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo um pouco mais sobre esse grande trabalho de fé. Mas seja muito bem-vindo, abra o seu coração e deixe Deus fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Vamos conversar com a Josiane das Graças em mais uma história de fé, ainda em Urucânia, Minas Gerais. Josiane, qual é a sua história? Então, eu já não morava aqui antes, né? Eu morava em BH. Aí a gente, devido à minha situação, da minha saúde, aí eu vim embora para cá. E eu passei de igreja em igreja aqui e eu não sentia, porque eu não gosto de ser direcionada pelo homem ou pela minha vontade. Eu gosto de ser direcionada pela vontade do Espírito Santo. E eu lembrei que eu tinha, minha tia já congregava aqui, e eu falei, eu vou visitar aquela igreja que minha tia congregava. Eu não sabia, eu não conhecia o pastor ainda. Na verdade, você sentia falta de uma igreja. E eu congregava, né? E eu precisava porque eu já precisava de enraizar em uma. O intuito meu era chegar e já buscar a presença de Deus, já estar na direção de Deus. E eu cheguei e encontrei esse ministério, né? Onde eu cheguei, eu lembro que era a campanha e o pastor estava pregando. Eu virei para o meu esposo e falei, amor, é esse aqui, é aqui que nós vamos ficar. Eu olhei porque aqui eu cheguei e encontrei o pastor preocupado com as almas, o pastor preocupado em pregar a verdade, em viver a verdade, em mostrar aquilo que a gente precisava, em ministrar no nosso coração aquilo que a gente precisava. Porque às vezes eu estava indo em outros ministérios e encontrava, vem aqui que você vai ser abençoado, vem aqui que você vai ser curado. Mas eu acho assim que não era o suficiente que eu precisava. Não era só o que você buscava. Sim. Você queria mais. Era. Aí outra coisa também que acontecia é a questão do meu casamento, né? Vivia tendo brigas, desavenças entre mim e meu esposo, eu mais com ele do que ele comigo, porque ele é mais calado. E depois que eu particularmente, eu estava pensando até mesmo em separar, aí veio o pastor foi lá em casa, visitou nós, conversou com nós, né? Nós já estávamos ligados no ministério, e aí nisso, até hoje, graças a Deus, nós nem pensamos nisso. Né? Porque aonde a presença de Deus está, algo acontece e aconteceu na nossa vida. Mas nesse momento difícil da sua vida, do seu casamento, você estava ali pensando em separação, o apoio dos nossos pastores foi fundamental para você enfrentar aquilo tudo. Foi, e eles são um exemplo, né? Porque eu vejo a vida da pastora, ela sempre, mesmo ela com dores, ela está aqui. Então, às vezes, eu sinto dores lá em casa, sinto dor de cabeça, senão eu tenho que persistir. Então, eles são exemplos de vida na vida da gente. Eles são pessoas que marcaram e marcam até hoje. E meu esposo também, quando chegou aqui, estava desempregado, e ele
conseguir o serviço também. Nós também, eu ia dar esse testemunho aqui na igreja. Nós estávamos com uma casa à venda lá em Belo Horizonte, estava numa situação bem conturbada. Fizemos uma campanha aqui de 4 dias também, as portas se abriram para a glória de Deus. Terminamos eles terminaram de quitar. E a minha família também era muito desunida, né? Meus parentes eram desunidos e hoje, para a glória de Deus, eles estão unidos comigo de novo. Então, na verdade, Deus está trabalhando em várias áreas. Sim. Na saúde, na área financeira, familiar também. Amém. Então vale a pena servir Jesus. Com certeza. E valeu a pena ter conhecido a Casa da Bênção? Amém. Eu não saio daqui, não. Tem mais de 5 anos que eu estou aqui já e não tem outra palavra, sabe? Não tem outro caminho a não ser essa. Às vezes a gente, né, se depara com situações que tenta nos abater, aí a gente vê a pregação, já nos fortalece, já nos coloca para cima. O importante da Casa da Bênção é que a pessoa chega aqui, e às vezes chega assim, né, enfrentando luta, problema, mas é que chega e encontra uma palavra forte, uma palavra de Deus, e a referência dos nossos pastores, não somos melhores do que ninguém. A Igreja Casa da Bênção também não tem a pretensão de ser melhor do que a igreja nenhuma, até porque o reino de Deus não existe competição, mas nós estamos aqui lutando, trabalhando, fazendo a nossa parte, para levar uma mensagem para aqueles que estão necessitados. Não só uma palavra falada, mas que a nossa vida, né, seja um exemplo e seja uma ferramenta de Deus para abençoar outras pessoas. Então procure conhecer uma igreja Casa da Bênção. Lá você vai encontrar apoio, vai encontrar ajuda e vai encontrar com certeza homens e mulheres de Deus que vão poder te ajudar, como ajudou nossa querida irmã e está sendo assim até hoje. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus quer forjar uma igreja aguerrida, uma igreja que não recua, uma igreja que não se acovarda. Se prepare para estar conosco. Nesta quinta-feira inicia nossa grande convenção estadual no estado do Espírito Santo. Quinta, sexta e sábado. Mas agora, nosso apóstolo Jair de Oliveira chega e ministra ao seu coração a palavra de Deus. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. O segredo todo, irmãos, do que está escrito em Atos e do que disse aqui de forma resumida, está na vida de oração de pastores, de líderes e de igrejas locais, e às vezes começando com um pequeno grupo, mas um grupo que sabia orar e que botava o coração na oração. Dá uma olhada, por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 14. Vamos ver algumas breves referências sobre a vida de oração da igreja. Vida de oração da igreja. Atos 1, 14. Olha o que diz esta escritura. Todos estes, está se referindo aos 120. A igreja começou com 120. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Com as mulheres, olha as mulheres aí, cadê as mulheres?
Levante a mão. Cadê as mulheres guerreiras? Cadê as guerreiras de oração? Está muito fraquinho. Aí, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, ela era de oração. Ela era pentecostal. Ela tinha o coração voltado para o seu Salvador e para o seu Deus eterno. Quem mais que estava nesta oração unânime e perseverante? Os irmãos biológicos do Senhor Jesus. Que coisa linda. Quando Jesus diz, ficai em Jerusalém, eis que vos envio a promessa do meu Pai, permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder. Foi atendendo a este comando que os 120 foram para o cenáculo, se fecharam no cenáculo, e os irmãos já me ouviram pregar sobre isso. Lá permaneceram 10 dias. 10 dias. Foi no 40º dia após a ressurreição que Cristo disse que eles deveriam ficar até que. E foi no 50º dia após a Páscoa, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então nós temos aí 10 dias. 10 dias de oração, irmãos. 10 dias de um culto intenso, de adoração, de oração, de entrega total ao Senhor. Que estava no coração daqueles irmãos era muita fome e sede. A expectativa sobre o Espírito Santo, que Jesus tanto falou, e que ele viria como seu substituto, e que ele viria como consolador, como aquele que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou antes da sua morte, falou sobre o Espírito Santo depois da ressurreição. Então eles estavam com muita expectativa, a chegada do Espírito Santo. E lá ficaram 10 dias orando. Perseveravam unanimemente em oração e súplica. 120. E você conhece o capítulo 2 de Atos. Até que, de repente, a promessa do Pai se cumpre. O Espírito Santo desce à terra. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo não desceu para ficar 3 anos e meio, gente. Ele veio para ficar para sempre na igreja e com a igreja. Quem traz avivamento, quem traz alegria, quem traz paz, quem traz dons espirituais, quem opera o sobrenatural, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é a ação do Espírito. Foi ele que te trouxe para Jesus. Se não for a ação dele, você não estaria aqui, nem eu também. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Oração. Perseveraram até que houve o rompimento. O céu abriu e o Espírito desceu. Dá uma olhada agora em Atos 2:42. Esta igreja que nasceu em Atos, ela nasceu sob o manto da oração. E perseveravam. Está falando dos primitivos. Nessas alturas já era 3.120. Começou com 120. Agora já eram 3.120 cristãos. Porque a primeira mensagem de Pedro no dia de Pentecostes foram 3.000 convertidos. Mais 120, 3.120. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e o que mais, igreja? E no plural,
O segredo do que você lê em Atos dos Apóstolos, repito, está aí. Vida de intensa busca, de oração, de adoração, unânimes e perseverantes. Tem gente que quer avivamento, quem não quer? Quer glória de Deus, quem não quer? Quer ver sinais, prodígios e maravilhas, quem não deseja? Quer ver multidões se rendendo a Cristo. Porém, poucos querem pagar o preço da oração, da consagração, da renúncia, da morte do eu, do ego, para vermos a glória de Deus na nossa cidade e no nosso estado. Dá uma olhadinha agora em Atos 3:1. Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João. Quem tem um amigo de oração? Eu sempre tive amigos de oração. Tenha um parceiro de oração. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia, irmãos. Busque gente espiritual para andar com você. Busque gente que tem um nível de revelação, de comunhão, para ser o seu amigo, a sua melhor amiga. Você pode até ter amigo não convertido, mas com propósito de ganhá-lo, de influenciá-lo, de trazê-lo para Jesus, e não o contrário. Olha, 2 amigos de oração, Pedro e João, aleluia, subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9, 3 horas da tarde. Lá ia Pedro e João, todos os dias, para um momento de oração. A oração é prazerosa. A oração não é apenas pedidos, já falei muito disso. A oração é um momento, irmãos, de comunhão intensa entre pai e filho. Entre você adorando, você falando e você ouvindo. Falando e ouvindo. Oração não é um monólogo, por favor. Oração é um diálogo. Tem gente que ora, fala e fala. Quando Deus vai falar com ele, ele levanta, se distrai e vai para o seu corre-corre do dia. Aprenda uma coisa: ore e permaneça em silêncio. Quietude da alma, para ouvir o que o Espírito Santo tem a comunicar com o teu espírito de uma forma tão clara e tão nítida em todas as áreas da vida. Olhando a vida de oração da igreja, dá uma olhadinha agora em Atos 4, 23 a 31. No meio da perseguição, no meio da luta intensa, diante de ameaças de morte, soltos da prisão, olha lá, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, quem? Os cristãos, a comunidade da fé, ouvindo eles isto, todo o relato, toda a perseguição, todas as ameaças, por causa do nome. Hoje os irmãos cantaram muito aqui sobre o nome. Esse nome é precioso. Satanás odeia esse nome. O mundo, o sistema odeia este nome, porque todo o poder nos céus e na terra concentra-se nesse pequeno nome, J-E-S-U-S, Jesus. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de 2 coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé.
Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-213-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Deus quer forjar uma igreja aguerrida. Uma igreja que não recua. Uma igreja que não se acovarda. Bom, nós temos a certeza que Deus vai fazer algo grande neste fim de semana, nesta nossa convenção. Você é nosso convidado muito especial. Mas agora é hora de trazermos mais alguns nomes que vão para o altar das orações. Aproveite e envie também o seu pedido de oração. 011 97529 4642. E quem chega é a nossa pastora Raquel. Olá, povo de Deus, graça e paz, que noite linda, abençoada do Senhor. Programa Cristo a Verdade que Liberta, abençoando a sua vida. E seja bem-vindo a mais um quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Entre em contato com a gente, faça o seu pedido, ore conosco e venha clamar juntos, porque Deus, com certeza, ouve o nosso clamor. Entrou em contato com a gente o Conrado Eliseu. Ele mora em São Paulo, capital, e ele fala o seguinte: peço oração pela minha vida, pois eu sofro de ansiedade desde quando a minha mãe faleceu e precisei cuidar do meu pai e cheguei a perder o emprego. Orem por mim, preciso de cura da alma e nas minhas emoções. Conrado, realmente a perda de um ente querido, tantas lutas e batalhas espirituais, emocionais, psicológicas e também materiais afetam diretamente a vida de alguém. E com certeza sabemos o quanto é difícil lidar com as emoções, com a alma, com o psique, quando você enfrenta uma dor muito grande. Mas você pede oração, você clama ao Senhor e Ele escuta o seu clamor. Ele toca em sua alma, porque Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele te conforta, o Espírito Santo vai te abraçar e vai te consolar, dando forças para você vencer. Ore conosco daqui a pouquinho no altar das orações. Também entrou em contato com a gente e pede oração a Kátia. Ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pela vida dela. E ela narra o seguinte: estou passando uma fase muito difícil. Vícios, insônia e depressão. Eu preciso de cura e libertação de Deus na minha vida e prosperidade em minha vida financeira também. Kátia, não há nada impossível para Deus. Ele é o Senhor que toca de uma forma tão profunda que ninguém pode tocar. Ele abençoa a sua vida financeira, Ele abençoa a sua vida sentimental, emocional, Ele quebra todo o cativeiro da depressão e tenha certeza absoluta que Ele é a verdade que liberta. Vamos orar pela sua vida, por todas essas áreas e tenha convicção de que o Senhor já entrou com providência, porque Ele escuta o seu clamor. Vamos juntos ao altar das orações.
Eu gostaria de convidar a você de casa para se unir a todos nós agora em oração. O apóstolo Jair de Oliveira chega e vem unir-se a milhares e milhares de pessoas e buscar em Deus o seu favor, a sua graça e a sua resposta. Vamos orar. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Eterno e poderoso Deus, Pai, Criador e sustentador dos céus, da terra e da vida humana, por intermédio do nome e do sangue de Cristo vertido no Calvário, o sangue da nova e eterna aliança, temos acesso à Tua presença, ó Pai. Te louvamos pelo dia que passou. Te agradecemos por milhares de telespectadores em todo o Brasil que, sintonizados conosco, oram neste momento. Que a Tua boa mão seja estendida agora, enxugando as lágrimas desta mamãe que chora por um problema tão sério, tão grave no seio da família. Oh, meu Deus, este filho, esta filha, dominado por um poder negativo, pelos vícios, pelas drogas, pelas perturbações que tem roubado a paz da família, que onde estiver um membro desta família, sendo lembrado agora nesta oração por alguém da família, que a Tua boa mão toque agora, que as cadeias das trevas, as amarrações, os poderes diabólicos batam em retirada agora, no nome de Jesus. Pai, os que estão doentes no corpo, que a virtude da cura divina venha agora da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e esta pessoa seja curada. Os pedidos que aqui chegaram, alguns que foram mencionados, representando milhares de outros, onde estiverem, recebam e sintam o toque do Teu poder e tenham uma experiência real com o Senhor. Ó meu Pai, que esses ouvintes não seja semelhante à terra à beira do caminho, nem semelhante à terra com pedregais, nem semelhante à terra com espinhais, mas que sejam boa terra para o evangelho da graça do Senhor Jesus e possam caminhar com o Senhor da glória. Que Deus os abençoe. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Bom, foi bom ter estado com você. Chegamos ao ponto final do programa Cristo a Verdade que Liberta de hoje. Amanhã teremos um novo encontro e queremos muito você conosco por aqui. Sempre de segunda a sexta-feira, às 7 da noite. Um abraço, beijo no seu coração e até amanhã. Deus quer forjar uma igreja aguerrida. Uma igreja que não recua. Uma igreja que não se acovarda. O tempo passou tão rápido.
e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.